Olá, boa noite. Réus confessos participam de audiência sobre morte do delegado Davi Aragão. Moradores da comunidade Tremembé sofrem novas ameaças de despejo. Força da maré invade calçadão na praia da Ponta da Areia. Entre os meses de agosto e outubro, a intensidade dos ventos potencializa a força das marés. Aqui na Ponta da Areia, o próprio formato da praia é um fator que contribui para que as marés de Cisija alcancem com muito mais força este ponto da orla. Flávio Dino encerra a rodada de entrevistas com candidatos ao governo no programa Resenha. E ainda um passeio pelo espaço dedicado à preservação cultural do reggae na capital. Quem visita o museu consegue ver de perto verdadeiras relíquias materiais e imateriais desse universo. Moradores da comunidade Tremembé do Engenho, em São José de Ribamar, estão novamente preocupados porque podem ser despejados da região na próxima semana. São mais de 60 famílias ancestrais em uma área de 86 hectares. Nós vamos viver de quê com nossa família? O desabafo é de quem está ameaçado de despejo junto com outras 60 famílias. São moradores da comunidade Tremembé, que há mais de 50 anos vivem nesta terra, conhecida como Engenho, localizada em São José de Ribamar. Hoje eles receberam apoio de representantes da OAB, Defensoria Pública e movimentos sociais, por conta da decisão da Justiça que garantiu a reintegração de posse da área de 60 hectares em favor de um ex-deputado estadual que alega ser o dono das terras. Essa reintegração de posse pode legitimar um crime de fraude documental. Então, o que é que nós estamos nos posicionando? Que essa operação seja suspensa enquanto se aguarda o resultado da perícia feita pelo Instituto de Criminalística do Maranhão, conforme decisão judicial, para apurar a suspeita de fraude cartorial, crime de grilagem. As famílias que vivem aqui dependem da terra para sobreviver. É de onde tiram o sustento e pagam os empréstimos para investir na produção. Eu acredito que não vai acontecer essa reintegração de posse, mas estamos sendo ameaçados, né, todo o nosso povo desse território, e nós pedimos à própria justiça corrigir os erros que eles já cometeram. Em fevereiro deste ano, uma decisão de caráter liminar, tomada pelo desembargador Raimundo Melo, impediu a remoção dos moradores cujos antepassados chegaram na região há mais de 200 anos. A atual ação de despejo dos Tremembés, prevista inicialmente para acontecer na próxima sexta-feira, foi adiada para a semana que vem. Até lá, os moradores esperam que essa situação seja resolvida. Uma vez que o povo vive aqui milenarmente, né, produzindo, tirando o seu sustento da terra, né, e mantendo muitas famílias aqui, né, com sua renda, né, e conseguindo tirar o sustento das suas famílias. Parentes do delegado Davi Aragão, assassinado em maio deste ano, participaram hoje de uma audiência de instrução na 2ª Vara Federal na capital. Além de testemunhas, a previsão é que 2 dos suspeitos fossem ouvidos. A viúva do delegado federal Davi Aragão foi a primeira a ser ouvida, não como testemunha do crime. Já os outros familiares que presenciaram a ação criminosa que resultou na morte do delegado foram ouvidas em seguida e os policiais que comandaram a investigação também. Os réus confessos, Davi Costa Martins e o Anderson de Moraes Baldez, também estavam presentes, mas só serão ouvidos amanhã. A audiência de instrução foi presidida pelo juiz Magno Linhares, na 2ª Vara Federal. O latrocínio, roubo seguido de morte, aconteceu em maio deste ano, em uma residência da família, onde era comemorado o aniversário de 5 anos da filha da vítima. Segundo as investigações, os 2 réus, acompanhados de um adolescente de 17 anos, invadiram o local, roubaram vários pertences e mataram o delegado federal, que reagiu a tiros e facadas. Os paredões de pedra do calçadão da Ponta da Areia, na Avenida dos Holandeses, mais uma vez não aguentaram a força da maré e ficaram destruídos em algumas partes. Segundo pesquisadores, o fenômeno é comum no período.
Por volta das 9 horas da manhã desta quarta-feira, o fenômeno foi percebido na orla de São Luís. A maré chegou a atingir a altura de 6,40 metros. A maré equinocial de Cisija é comum nos meses de março, abril, setembro e outubro, em períodos de lua cheia e nova. Essas marés, elas são fortalecidas pelo alinhamento do Sol, Lua e Terra e também no plano equatorial com o Sol. A gente sabe que as forças da maré são geradas pela atração gravitacional do Sol, da Lua e da Terra. Na praia da Ponta da Areia, durante a urbanização, foi feita essa obra de defesa costeira. Esse paredão de pedra como forma de conter o avanço da maré, o que é difícil. Com isso, a destruição acaba sendo inevitável. O espigão costeiro foi construído com o propósito de minimizar esse impacto, o que até agora ainda não aconteceu. Entre os meses de agosto e outubro, a intensidade dos ventos potencializa a força das marés. Aqui na Ponta da Areia, o próprio formato da praia é um fator que contribui para que as marés de Cisija alcancem com muito mais força este ponto da orla. Ela é favorecida pelos ventos nordestes que sopram nessa direção e, consequentemente, produzindo ondas também nessa direção. Então, esse formato em meia-lua que se observa, essa configuração, ela acaba favorecendo para que o processo de erosivo ele seja muito mais intenso nesse trecho de praia. E daqui a pouco, Justiça Eleitoral se prepara para treinamento de mesários em Caxias. E ainda, Flávio Dino encerra a rodada de entrevistas com candidatos ao governo no programa Resenha. O programa Resenha encerrou hoje a rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do Maranhão. O último a ser entrevistado foi o Flávio Dino, do PCdoB. O candidato à reeleição chegou à TV Difusora acompanhado por assessores. O último entrevistado do programa Resenha, ele falou sobre a importância de comparecer aos espaços midiáticos para discutir ideias e ajudar os eleitores na escolha do próximo governador. Presto contas do que fiz, o que falta fazer, o que nós pensamos e tenho certeza que a TV Difusora, a Rádio Difusora FM também ajudam o conjunto do eleitorado do Maranhão a formar sua opinião sobre qual é o melhor caminho para o nosso estado. Os assuntos discutidos foram sobre habitação, combate à pobreza e educação. No segundo bloco, as perguntas foram sobre mortalidade infantil, saúde, biocombustíveis e infraestrutura. Ao fim da entrevista, ele fez uma avaliação sobre os temas abordados no programa. Eu saio ainda me sentindo ainda mais preparado para essa grande missão, essa honrosa missão que eu levo muito a sério, como a missão profissional mais importante da minha vida, que é de governar o Maranhão. Então eu agradeço a TV Difusora. A entrevista completa está disponível no portal MA10. Dos 6 candidatos que concorrem às eleições ao governo do Maranhão, apenas Maura Jorge, do Partido Social Liberal, e Rosiana Sarney, do Movimento Democrático Brasileiro, não compareceram ao programa Resenha. Rosiana Sarney, do MDB, seria a primeira entrevistada do programa, mas a assessoria de comunicação da candidata informou em nota que ela não compareceria por incompatibilidade de agenda. A entrevista foi conduzida pelo apresentador Itevaldo Júnior e pela jornalista Cristiane Moraes, na presença de uma cadeira vazia com o nome da candidata ausente. O segundo entrevistado foi o candidato Roberto Rocha, do PSDB. Ele respondeu perguntas sobre crise econômica e política, agronegócio, educação e tecnologia, saneamento básico e acesso a crédito para facilitar o empreendedorismo. No dia seguinte, o candidato entrevistado foi Ramon Zapata, do PSTU. Ele falou sobre mobilidade urbana, cultura e educação, segurança pública, saúde e desenvolvimento social. Na sequência, foi a vez do candidato pelo PSOL, Odívio Neto. As perguntas foram sobre educação, cultura, isenção fiscal, economia e inclusão social, segurança pública, habitação e desenvolvimento industrial. A penúltima entrevista seria com Maura Jorge, do PSL, mas a candidata não compareceu. A assessoria não justificou a ausência da candidata. Em reunião realizada no dia 16 de agosto, foram definidas regras e a ordem de participação dos candidatos. Entre as assinaturas que constam nas atas estão as de 2 representantes da candidata. O programa foi conduzido por jornalistas da TV Difusora, na presença de uma cadeira vazia com o nome de Maura Jorge. A gente sempre colocou desde o princípio que era discutir
seu programa de governo, assim. O que estão propondo para governar o Maranhão, o que estão propondo para resolver, né, essa série de problemas que aflige o povo maranhense, que aflige a nós todos. Então acho que o resultado é satisfatório, o resultado é aquilo que a gente conseguiu fazer, aquilo que nós propusemos. Os candidatos entenderam, né, e aí acho que só facilita, ajuda a compreensão do eleitor sobre esse debate que é tão importante para a definição do futuro da nossa gente. Confira a agenda dos candidatos ao governo do Maranhão para amanhã. Odívio Neto grava pela manhã programas de rádio e TV. Pela tarde, realiza caminhada e panfletagem no centro da capital. Rosiana Sarney concede entrevista em TV local pela manhã. E depois, às 5 horas, visita o município de Itapecuru-Mirim. Roberto Rocha participa pela tarde de inauguração da Central de Mobilização Imperatriz. Ramon Zapata grava pela manhã vídeos para redes sociais e pela tarde se reúne com representantes do Sindisaúde e depois com a coordenação de campanha. Maura Jorge participa às 9 da manhã de caminhada na Rua Grande e às 5 da tarde faz caminhada no Saviana. Flávio Dino participa nesta quinta-feira de carreata nos municípios de Lima Campos, Pedreiras, Trizidela do Vale, Bernardo do Mearim, Igarapé Grande, Lago dos Rodrigues e Lago do Junco. Pela noite, realiza comício em Lago da Pedra. A Justiça Eleitoral em Caxias inicia amanhã o treinamento de mesários que irão trabalhar nas eleições deste ano, na zona urbana do município. O treinamento de mesários para a zona urbana, incluindo os voluntários, começa essa semana no Tribunal de Justiça. Treinados de forma presencial, o segundo mesário e o secretário serão treinados via educação à distância. Quem trabalha como mesário recebe alguns benefícios. O treinamento dos mesários para a zona urbana acontecerá nos dias 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 21 de setembro em 2 horários, 9h30 da manhã e 3 horas da tarde. Entre as atribuições de um mesário estão preenchimento de formulários, uso da urna eletrônica, movimentação dos eleitores nas sessões e outras ações. Os mesários que não se apresentarem no dia da eleição podem sofrer penalidades. Tem 30 dias para justificar, sob pena de incorrer em multa eleitoral. Vai ter abrir um processo, vai ser dado oportunidade de ele se defender, né? Porque todos os processos têm que dar garantia da defesa e no final poderá incorrer em multas. E daqui a pouco a entrega da reforma estrutural do Centro de Ensino Integral Menino Jesus de Praga e ainda um passeio pelo espaço dedicado à preservação cultural do reggae na capital. Estudantes do Centro de Educação Integral Menino Jesus de Praga, na cidade operária, que há 29 anos não passava por alguma reforma estrutural, receberam hoje a unidade de ensino totalmente reestruturada e revitalizada. O prédio foi completamente reformado. Parte elétrica, hidráulica, reparo nas paredes, pintura nova. Os alunos estão se sentindo mais privilegiados, mais vistos, e isso está fazendo com que eles tenham vontade de comparecer à escola. É tanto que a nossa escola não tem problema de evasão. Os alunos, principalmente do integral, estão todos os dias. É raro um aluno faltar. Então, isso a gente só tem que agradecer. A estrutura da escola conta com 9 salas de aula, setores administrativos, refeitório, banheiros, biblioteca e 3 laboratórios, incluindo de informática. Fico muito feliz de participar de uma escola de modelo integral, onde eu tenho laboratórios onde auxiliam muito no meu aprendizado. Todos nós ficamos muito felizes, porque a gente vê que tem muitas escolas que ainda não foram reformadas e, querendo ou não, isso atrapalha muito. Porque não basta somente ter professor, mas precisa ter uma escola, porque os juntos, eles melhoram, entendeu? O nosso conhecimento. No Centro de Ensino Integrado Menino Jesus de Praga, estudam 278 alunos do ensino médio, primeiro ano em tempo integral e segundo e terceiro anos regulares. Espaço de estudo e que estimula a prática de esportes e cultura.
Desta forma, os alunos se sentem mais motivados a estudar e os pais acompanham felizes o desenvolvimento intelectual dos filhos. E é uma sensação muito grande porque o meu filho, ele que escolheu a escola tempo integral, né? Ele está achando muito bom, ele está muito motivado, coisa que anteriormente ele não tinha. Muito gratificante porque antes eu não tenho como pagar uma escola particular e aqui a escola é boa, a diretora é maravilhosa e é a primeira vez que ela está no tempo integral. Segundo o resultado do IDEB, divulgado recentemente pelo governo federal, o Maranhão alcançou índices positivos e melhorou a qualidade do ensino. O maior IDEB da história, o maior crescimento da história, a única vez que o Maranhão cresceu por 2 vezes consecutivas, melhor índice de aprendizagem em língua portuguesa e matemática, maior taxa de aprovação, menor de reprovação, menor taxa de evasão, enfim, números recordes. O Maranhão pela primeira vez alcança o pódio do Nordeste, terceiro melhor estado do IDEB no Nordeste, 13º do Brasil pela primeira vez na história e demonstrando os resultados concretos que a educação tem trazido para melhorar a vida das pessoas do nosso estado. Um ritmo que embala maranhenses e conquista turistas. O reggae está no sangue dos ludovicenses. No centro da capital, conhecida como Jamaica Brasileira, o Museu do Reggae é um ponto importante para conhecer um pouco mais da cultura regueira. É como entrar no íntimo da relação de São Luís com o ritmo que embala a cidade há décadas. No Museu do Reggae, toda a história das radiolas da Jamaica Brasileira permanece viva. Uma novidade para esse turista que veio de Porto Alegre. Cultura musical é um patrimônio de cada povo, né? Isso é muito importante preservar. Agora que o moço está me mostrando ali, achei importantíssimo, lindo, devem continuar a fazer esse trabalho. Isso aqui é uma coisa aqui de vocês, mantenham isso aí, desenvolvam, porque realmente é uma forma de mandar uma mensagem de cultura para esse país. O Daniel veio do Rio de Janeiro. É a segunda vez que o carioca visita a cidade. Conhecer o simbolismo do ritmo foi especial para ele. É muito interessante, é muito bom conhecer como que veio parar o reggae aqui no Maranhão, né? A história do reggae em si. É muito interessante mesmo. A movimentação no local é grande. De janeiro para cá foram cerca de 20 mil pessoas. No mês passado, a maioria era de outros países. Quem visita o museu consegue ver de perto verdadeiras relíquias, materiais e imateriais desse universo. São roupas, discos de vinil, acessórios, radiolas, fotografias e vídeos como esse aqui, que demonstram o jeito coladinho de dançar que só existe aqui. O Dia Municipal do Regueiro foi celebrado na semana passada, mas com o museu funcionando, é possível reavivar o sentimento de pertencimento todos os dias. Você tem que respeitar a sua cultura e você tem que valorizar a sua cultura. A gente tem que não fechar os olhos para uma coisa que é nossa. A gente tem que abraçar, a gente tem que conservar, a gente tem que valorizar. E o Museu do Reggae está aberto para todo mundo. Mas eu acredito que com esse pertencimento de nós maranhenses e ludovicenses, a gente tem que valorizar muito mais, respeitar muito mais, que é uma cultura nossa que só está crescendo a cada dia que passa. Valorização que ultrapassou as paredes do casarão onde o museu funciona e invadiu a agora chamada Praça do Reggae. Muito obrigada pela sua audiência, uma boa noite, até amanhã.